Exatamente 15 minutos depois da chegada do corpo, Alves adentrou na funerária. Francisco chegou alguns minutos depois dele, entrando pela mesma porta dos fundos que seu parceiro tinha usado e indicado na mensagem que lhe enviou. Lá dentro, um ambiente desolador, triste, quieto e frio, como a própria morte. Havia um saco para cadáver em cima de uma maca que deveria ser levado para a pedra, onde ele seria lavado depois de já ter sido reconhecido e identificado pela família, o que dessa vez tinha acontecido ainda no local onde o crime aconteceu e o corpo foi encontrado. Alves puxou o zíper do saco para cadáver e o rosto pálido e duro de uma mulher de cabelos castanhos se revelou. Era nova, não devia ter mais de 35 anos. Era bonita, mas não de uma beleza bem cuidada. Claramente sua pele não passara pelos melhores cuidados e muito menos pelas mais amenas intempéries do tempo. Mesmo assim, revelava traços de uma beleza ímpar quando viva. Abrindo o restante do zíper, viu-se que ela usava roupa de dormir, uma blusa de alça fina e um short, ambos de tecido bastante leve, que estavam absolutamente ensanguentadas. A pele do braço daquela mulher parece ter sido repuxada de forma a permitir que a mesma fosse pregada à porta de sua casa por pregos grossos e enferrujados. 15 pregos em cada braço da vítima, de forma que ela ficou suspensa na porta como que com um par de asas, sangrando pelo peito onde tinha levado uma pancada de algo que poderia muito bem ser um enxadão, pelo tamanho do ferimento e estrago que causou na caixa torácica da mesma, e pelas costas, um corte que poderia ser de uma faca muito grossa, ou mesmo de um cutelo, por onde a mão de alguém foi introduzida com tanta violência que conseguiu chegar até o útero da vítima e puxá-lo para fora de seu corpo. Após tudo isso, a blusa fora colocada na mesma, pois nela não havia nenhum sinal de corte. Impressões, fluidos. As armas usadas no crime só seriam possíveis de detectar depois de um exame mais minucioso. O corpo agora devia ser lavado e por isso os dois homens deveriam sair dali. Era uma questão de ética profissional. Partiram e, pouco menos de 10 minutos depois, uma mensagem chegou no telefone de Alves, informando que a mulher ainda tivera relações íntimas naquela noite. Essa informação fez com que Choupana Velha respirasse mais fundo. Mais uma informação 5 minutos depois, informando que dentro da boca da vítima, mais precisamente no que se diz vulgarmente céu da boca, estava escrito com mais cuidado que as ações no restante do corpo, o número 4, escrito em corte fino de caligrafia nobre. Mais uma morte insana. Mais uma morte feita com uma violência terrível. Aquela cidade já estava se tornando as notícias de jornais e noticiários de todo o país.
chegando até mesmo até outros países, sob a sombra de assassinatos que estavam acontecendo das formas mais violentas e inusitadas. Ali estava se tornando uma espécie de capital do horror, e a polícia parecia cada vez mais perdida, com pés e mãos atados. Inclusive se tornou de conhecimento geral que um detetive chamado Rodrigo Alves tinha saído da polícia ou se demitido, pois agora estava trabalhando com o conhecido Francisco Choupana Velha, antigo caçador paranormal. E essa acabou sendo a história para a motivação de seu afastamento da polícia. Nisso, Alves não ficou tão infeliz. Se a verdade sobre todos os fatos estivesse agora sendo espalhada entre as pessoas, certamente ele teria problemas sérios e graves para resolver, respostas para dar, e cada passo seu seria vigiado de perto, o que tornaria sua missão com Francisco quase impossível de ser levada em frente. No fim, mais uma vez acreditou no poder da ignorância e como o conhecimento e a sabedoria muitas vezes causavam mais mal do que bem. Quando a noite chegou, decidiram ir até a residência daquela mulher agora identificada como Rayane Silva Gonçalves. Pegaram o carro e muitas pessoas ainda estavam diante do local, mesmo depois de tudo terminado, pois tudo foi tão impactante. Por isso, ao chegarem àquele cenário, procuraram um lugar discreto para estacionar, a fim de não chamarem tanta atenção. Seus rostos já tinham saído em alguns telejornais, seus nomes já haviam sido citados em inúmeros programas policiais da tarde. Também eles foram convidados a fazer entrevistas em inúmeros programas daqueles sensacionalistas de canais pequenos, programas que começavam depois das 10 horas da noite. O bairro era muito pobre. Ficava no extremo sul da cidade, à beira de um dos rios que cortavam ela. Deviam viver ali umas 500 pessoas. Todas elas em casas bem parecidas, em um padrão meio desconjuntado de 2 quartos, cozinhas e sala misturados. E também com uma espécie de área de serviço, já que a maioria das casas nem mesmo tinham 2 metros para chamar de quintal, ou 1 mero metro para chamar de beco. A casa de Rayane não era diferente de nenhuma outra no bairro. E ainda tinha uma desvantagem, pois ficava na parte mais baixa do bairro, o que significava que poderia ser mais facilmente tomada pelas águas do rio. As marcas de lodo na parede, a uma altura de mais ou menos meio metro, mostrava que aquilo tinha acontecido pelo menos mais de uma dezena de vezes nas cheias do rio, ou que era uma coisa normal na temporada de chuvas. Ele sempre enchia e tomava todo o bairro, às vezes deixando a salvo apenas as casas da parte mais alta. Porém, muitas vezes também, nem aquelas casas conseguiam escapar. Tanto fora como dentro das casas, a situação era de visível e real pobreza. 137 era o número da casa.
A porta tinha os inúmeros buracos dos pregos que foram batidos, mas o grosso do sangue que deixava toda aquela cena imunda estava limpo. Trabalho muito custoso da parte dos familiares e dos vizinhos de Rayane. A água e os produtos de limpeza misturados com as lágrimas, pois uma pessoa boa foi assassinada de uma maneira tão agressiva. Os gritos da mãe quando o corpo da vítima retornou, e agora ela estava sendo velada em uma igreja que aceitou o velório ali, pois ela já tinha sido coroinha e sempre participava das celebrações, mesmo quando tinha se casado, mas apenas no civil, casamento do qual tinha se separado há alguns meses, mas não se divorciado na verdade. Essa convivência, é lógico, teria de ser levada em conta pela polícia. Mas Rodrigo e Choupana Velha não foram lá, na verdade, para tratar dos relacionamentos da moça. Estavam mais interessados em um objeto que poderia estar dentro da casa. E o celular dela estava ali. A polícia não precisou guardá-lo por muito tempo como evidência ou prova, porque não tinha muito a se ver. E a família, durante o velório, não teria por que carregá-lo ou guardá-lo em outro lugar. Choupana Velha apanhou o aparelho, mesmo sabendo que conhecia menos a respeito de tecnologia do que seu parceiro. Mas tinha algo que ele poderia fazer, que tinha aprendido, que seu amigo provavelmente não deveria saber. Um policial bom não saberia. Isso era para pessoas largadas, pessoas do submundo. Usou um pendrive OTG e disparou 2 códigos, e o celular se desbloqueou para eles. Rodrigo arregalou seus olhos para aquilo, e logo notou que lhe faltava uma certa malícia que nunca teve pelo fato de sempre ter sido um policial. Ou seja, mais coisas para ele aprender. Foram direto para as mensagens. Uma delas foi a que chamou mais a atenção dos 2 homens. Era uma conversa dela, onde relatava uma história absurda para uma amiga. Nela, Rayane contava de um camarada que ela conheceu e com quem teve um sonho íntimo. E ela sentiu como se aquilo fosse verdade. E quando acordou, ele estava simplesmente sobre ela, olhando em seus olhos, enquanto ela tentava se mexer, e não conseguia ir nem para um lado, e nem para o outro. Tentava ficar de pé, mas isso era impossível. Fazer qualquer movimento com aquele homem que ela amou durante seu sonho de uma noite inteira era simplesmente impossível com a sua presença sobre ela. Os gritos chegavam à sua garganta, mas não saíam por sua boca. O homem começou a fazer movimentos característicos e a sensação de estar sendo invadida tomou conta dela. Raiva, vergonha, tudo era um misto de sentimentos naquele momento. Aquele homem que no sonho tinha sido um perfeito cavalheiro, enquanto ela estava dormindo, agora que ela estava acordada,
usava seu corpo ao seu bel prazer, contra sua vontade. E ela nem mesmo tinha condições de falar, exigindo que ele saísse dali. Estava completamente entregue. A palavra era humilhação. Quando ele sorriu e ela sentiu dentro de si o motivo daquele sorriso asqueroso. E no instante depois, não havia mais ninguém além dela no quarto, nem sobre ela e nem em lugar algum do ambiente. E este estava simplesmente trancado e fechado, como ela deixou antes de dormir. Seus movimentos e suas palavras estavam livres, mas ela sentia dor. Era impossível que algo tivesse acontecido. Disse para sua amiga que, apesar de ser tão real, isso só poderia ser coisa de sua cabeça. Mas a dor estava ali, como se tudo tivesse acontecido na vida real, mesmo tendo sido, segundo o que ela se forçava a acreditar, apenas coisas de sua cabeça. Rayane não sabia o nome daquilo, mas tinha visto na TV muitas vezes casos semelhantes que aconteceram com pessoas que contavam as visões mais absurdas. E seguia com as linhas de mensagem para sua amiga, que estupefata lhe explicou que seria um caso de paralisia do sono, algo que realmente poderia ter sido muito real para ela. E aquilo aconteceu de novo, dias depois. E nessa segunda vez, com uma violência ainda maior que da vez anterior. Daquela segunda vez, ela se moveu da forma que podia, tentando se desvencilhar dali o tanto quanto possível. E aconteceu. Porém, ele lhe deu um tabefe que a fez desmaiar imediatamente. Mais uma vez ela estava deprimida, com dores no rosto e no ventre, quando finalmente acordou. Um garoto sorria enquanto ela recobrava os sentidos. Ria gostosamente, de forma que ela mesma se sentiria disposta a sorrir, não soubesse o que ela tinha passado, ao que ela acreditava ter sido alguns minutos atrás. Mas ainda assim, a voz do garoto continuava sorrindo até o momento em que ela abriu os olhos. E mais uma vez, não havia homem e tampouco garoto algum em seu quarto trancado. O homem loiro e magro, sorridente e incisivo na conversa, não estava no quarto, segurando ela sobre a cama, e muito menos fazendo as barbaridades que seus sentidos sentiam, enquanto ela passava pela paralisia do sono. Coitado do cara. Ele era de outro estado. Tinham se conhecido por bobagem em um grupo de um curso online que ela estava tentando fazer com uma promessa de que um dinheiro extra entraria assim que ela finalizasse as aulas. Felipe era muito solícito, sempre respondendo às questões onde ela demonstrava dúvidas e apresentava no grupo, até o momento em que ele a chamou no privado, e dali as conversas passaram de uma conversa educacional para outros tipos de assunto. Foi depois da primeira chamada íntima que eles realizaram por vídeo que tudo aquilo tinha começado. A polícia seria capaz e inteligente para buscar o caminho que Alves tinha buscado
e com certeza tinha entrado em contato com o grupo, com a empresa que dava o curso e com o número privado de Felipe. Essa última coisa o próprio Alves decidiu fazer, chamar pelo número de Felipe para tentar ter mais informações sobre e com o rapaz. Não era Felipe o nome do dono do telefone, era Hamilton. Ele realmente participava do grupo como moderador e falara com Rayane algumas vezes, tirando dúvidas, mas nunca tinha chamado ela no privado e muito menos conversado com ela no telefone através de chamada de vídeo alguma, quanto mais para uma conversa íntima. Ele era casado há 6 anos e o que menos poderia querer era colocar em risco um trabalho onde conseguia ganhar tão bem como naquela empresa de cursos online. Mas a conversa existia no celular dela. Mas o homem, mostrando prints de seu mensageiro e ainda permitindo que o mesmo fosse acessado por softwares de terceiro para acesso remoto, deixou bem evidente que da parte dele não havia conversa alguma da maneira como ele tinha falado. Toda a comunicação entre eles se deu apenas através do grupo, que era na realidade toda a interação que um moderador deveria ter com qualquer aluno ou aluna. A própria polícia não encontrou sinal de qualquer conversa privada entre os dois. Justamente por isso, o telefone fora devolvido tão rapidamente para a família. Alves dormia quando um barulho tomou seu quarto. Geralmente ele se colocava em alerta com muita facilidade, mas daquela vez não conseguiu. Alguém o segurava na cama da mesma forma como Rayane havia descrito. Devia ser um homem loiro. Certamente era um homem, pois a força e os músculos eram masculinos, apesar de todo o rosto do indivíduo mais parecer com uma bolha de pulso remexida para dentro. Moveu a cabeça para o lado e um menino estava sentado em uma cadeira alta e estofada. Havia um apoio para seus pés atrofiados que não conseguiam encostar no chão. Ele vestia um terno preto, com camisa branca debaixo do paletó e gravata borboleta. Seu cabelo era cortado como o da maioria das crianças, como se tivessem usado uma panela para delimitar o tamanho dos fios. Era arredondado e muito preto. Seu sapato era social de ponta quadrada, amarrada com laço. Porém, era possível perceber que os pés do garoto não eram normais, pela forma como seus sapatos estavam dispostos sobre o tal encosto. O menino respirou fundo, como se estivesse ofegando. Olhou diretamente para Rodrigo e fez barulhos estranhos com a boca, mas ao falar, sua voz pareceu menos excitada e mais polida, não sendo exatamente a voz de uma criança da idade que ele parecia ter. Saudações, Alves. Eu me chamo Kachark, o quinto do Grimório do Fogo Fato do Mar Morto. Sei que minha chegada causou certo alvoroço e em alguns corações um certo mau agouro. Isso se dá à forma
necessária a quais nós somos trazidos a esse mundo, e admito que isso independe de nós, apesar de nos causar um grande regozijo. Rayane foi assassinada para a retirada da minha essência pelo seu útero, usado pelo meu querido Incubus, que nesse momento está impedindo que você se mexa para que tenhamos essa conversa amigável. Na verdade, ele mesmo trouxe através de magia dentro do seu corpo a semente para que a minha essência pudesse ganhar forma dentro de Rayane. Como um bom conde, devo lhe confirmar que suas peripécias já atingiram um limite irritante. Estou aqui também para dar um fim a essa brincadeira de gato e rato, onde você decidiu que seria um bichano vira-lata. Enfim, quando te liberarmos, atenda ao telefone. É o velho Francisco que quer tratar da chegada do meu servo. Ele não possui nenhum grau de nobreza, mas, como é o meu tutor, e sua lealdade já se demonstrou grandiosa em tempos remotos, ele ganhou uma página do Grimório e um lugar entre os 12. Agora que estamos todos reunidos nesse chão, eu e meus 3 servos, apesar de você só ter conhecido um até agora, que foi suficiente para lhe subjugar. De toda forma, posso afirmar que será engraçado o que temos planejado para fazer com a sua gente, iniciando o caminho de chegada do nosso bom e generoso Duque. E do nada, Alves estava livre. Não havia garoto, cadeira de encosto, Incubus, nada. Apenas o seu celular que tocava. E do outro lado era Choupana Velha quem lhe ligava. O grisalho queria lhe falar de um sonho que tivera, mas também Alves tinha um sonho a descrever. Mas como ele sabia pelas palavras do tal conde que Choupana Velha teria um dado importante para passar, Alves permitiu que ele falasse. Sem pensar 2 vezes, ligou o carro e correu para apanhar o seu parceiro, e partiram em alta velocidade para um bairro que Rodrigo conhecia muito bem pelo seu antigo trabalho como policial. Ali não era uma região tão pobre da cidade, mas era um dos bairros mais violentos. Todo investigador dali já tinha chegado àquele lugar pelo menos algumas dezenas de vezes para cuidar de assassinatos em nome do tráfico, brigas ou até mesmo motivos que ainda não foram definidos no Código Penal. Pela familiaridade com o bairro, chegaram rapidamente à rua a qual Choupana Velha tinha sonhado. Mesmo sem conhecer o local, Francisco era capaz de descrever com detalhes um bar na esquina, uma árvore que crescia dentro de uma roda de trator, e algo que nem mesmo Alves tinha noção, pois já não ia até aquele bairro durante algum tempo. Por causa das chuvas de algumas semanas atrás, o muro de uma casa caiu e ainda não tinha sido levantado. A casa atrás desse muro era a casa do sonho de Francisco. Conseguiram
através do muro caído, chegar até essa casa, garantindo acesso pela porta dos fundos, que estava destrancada. Logo que chegaram, perceberam que havia uma mulher no chão. Estava morta há algum tempo. A poça de sangue coagulado demonstrava isso. Aproximaram-se com as lanternas dos celulares acesas e viram que apenas o peito da vítima fora atacado. Algo como pontas de lança foram introduzidos em cada seio e rapidamente retiradas para causar maior perda de sangue no corte mais limpo possível. Sobre o pescoço da mesma estavam duas mãos ressequidas e azuladas, que pareciam querer enforcar a mulher, que já jazia morta sem a necessidade de que ninguém precisasse cortar o suprimento de oxigênio do seu organismo, estando as duas mãos ali apenas como um enfeite macabro e apodrecido, anunciando algo que o ex-investigador ainda não tinha entendido. Mas a mão de Francisco puxando para trás indicava que não era a melhor escolha os dois estarem ali, com aquele cadáver. Voltaram pelo mesmo caminho, sem causar suspeitas. O carro estacionado mais longe por esse mesmo motivo. Retornaram à casa de Rodrigo. Dessa vez o mais novo contou do sonho que tivera com o tal Conde. Depois realizaram uma ligação de um telefone desconhecido e deram uma informação anônima para que perguntas não fossem geradas. O objetivo daquela ligação era fazer com que encontrassem o corpo daquela mulher mais rapidamente. O que aconteceu? Pelo menos foi o que souberam pelas redes sociais, pelos grupos de mensageiros eletrônicos, que o pior tinha acontecido. A população já começava a dar sinais de que aquilo estava superando todos os limites possíveis. E a insegurança estava começando a ganhar a forma de violência nos corações dos habitantes. E isso poderia se tornar facilmente um problema de segurança pública para a prefeitura e para as polícias locais, se eles não conseguissem administrar aquela situação com inteligência e rapidez. Para as autoridades isso soava como uma série de assassinatos cometidos por um ou alguns membros de algum grupo maluco que estava tentando trazer, evidentemente, seus argumentos violentos para alguma ideia torpe que eles queriam discutir com a cidade ou com o planeta. Incitar o terror era a tática padrão de toda e qualquer equipe terrorista. Vai começar a se apegar a toda forma de recorrer ao medo e assim coloca uma população inteira debaixo de seu cabresto. O Grimório estava aberto na frente de ambos, pois um conde havia se apresentado como a seu servo, ambos presentes no Grimório do Fogo Fátuo do Mar Morto, bem como a outros dois servos, um já conhecido Incubus e o outro, na verdade outra, na opinião do velho, uma Sucubus, que ainda não havia aparecido para nenhum dos dois. Eles estavam dispostos à luta ou não começariam uma conversa de uma maneira tão direta?
e estavam claramente, como o próprio conde tinha dito, preparando o caminho para o tal